Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita eu quero agradecer aos meus irmãos que já me perguntam isso há algum tempo e nós estávamos protelando aqui e passou no FB News. Você ficou sabendo? Tem uma pauta nova aqui no nosso canal chamada FB News. Um assunto acontece e a gente joga aqui na rede e logo depois a gente vem comentando o vídeo. E o vídeo de agora que eu vou comentar, eu vou deixar o link aqui para vocês, é a lista de pecados criada por uma igreja. A lista de pecados criada por uma igreja que causa lá os seus transtornos, as suas confusões dentro da cabeça de alguns membros. Para a gente poder falar nisso de forma bem madura, essa coisa começa a partir da década de 90, quando o G12 tomou uma proporção muito grande, que era o grupo dos 12, e havia um encontro. Nesse encontro, um dos primeiros aqui no Rio de Janeiro, foi lá em Angra dos Reis, ok? Pela comunidade evangélica Sara Nossa Terra, na gestão do bispo Robson Rodovalho, e que é um grande administrador, e nessa época ele abraçou a visão, e muitas igrejas queriam abraçar essa mesma visão. A comunidade Sara Nossa Terra de Goiânia, que hoje é uma outra administração, também crescera muito, e todo mundo vendo um método funcionar ali, corria para copiar. Ao invés de dobrarem o joelho para perguntar ao Senhor qual era o serviço que eles deveriam prestar para povoar, para crescerem, para edificar a sua comunidade de fé, é mais fácil a gente copiar, a gente ir lá, ficar observando como é que faz, mandar gente lá para poder fazer e depois fazer mal e porcamente, como alguns fizeram aqui. Porque nesses primeiros encontros tinha até regressão. Isso mesmo, hipnose. Tinha hipnose, regressão. Eu participei de um desses encontros. Eu vi gente lá, igual o Gugu Dadá, porque tinha uma lista de pecados. E na lista de pecados havia um item perguntando se você já tinha se relacionado com pessoas do mesmo sexo, com animais, se já havia feito algum tipo de ritual satânico, e que no final tinha que ter relações íntimas. E aí a pessoa que estava liderando o evento, ela pegava aquela lista de pecados, uma vez que você respondia, ela colocava a mão na sua cabeça, ela ia lendo aquilo ali, e conforme ela ia lendo aquela situação, a pessoa ia convulsionando, manifestando, voltando àquele dia, e por isso ela era como numa espécie de sacerdócio, passando por uma purificação. Gente, era uma coisa absurda. Muitas igrejas mantiveram esse mesmo padrão. O encontro mudou. Hoje é radical, hoje é visão radical, hoje é missão radical. Eu fico com aquilo que Edmundo Baldes dizia. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Muito mais importante que a mensagem, o mensageiro a figura do mensageiro é a mensagem que ele carrega. Ou seja, a palavra é um método mais eficaz. O problema é que a gente quer dar água engarrafada para o povo e não quer abrir a palavra. Aí por isso tem que fazer uma listona de pecados. Gente, a partir do momento que eu, Paulo Nascimento, reconheço Jesus como Senhor e entendo o sacrifício do Calvário, o que ele fez por mim e que eu não poderia fazer, eu logo entendo que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 8, que escrito está: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas nós vamos apenas a parte do original do versículo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Não vou ler o acréscimo de Jerônimo. Isso aqui é um acréscimo de Jerônimo. De fato, de verdade, escrito está: portanto, agora nenhuma condenação há para os que... Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo
está redimido, lavado, justificado, tem roupagem nova. E ainda que o acusador tente contra ele, não tem poder. Que isso, pastor Paulo? Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 1, versículo de número 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo de número 7, capítulo de número 1, primeira carta do apóstolo João. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Capítulo de número 2, versículo de número 1 da primeira carta do apóstolo João. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, Jesus nos advoga, nos justifica. Para que eu vou ficar lembrando e trazendo à minha memória aquilo que não vai me dar esperança? Qual é o propósito de uma igreja? Fazer o membro ficar lembrando de tudo aquilo que ele já fez, uma vez que Cristo já o perdoou, seus pecados já foram anulados e agora você está em novidade de vida. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas você não reparou que muitos desses lugares, o que acontecia era que a figura do líder funcionava como a figura de um sacerdote. E se vamos funcionar como o sacerdócio do passado, então a gente vai ter que parar de comer carne de porco, a gente vai ter que fazer o pezinho do cabelo quadrado, a gente vai ter que parar de cultuar no domingo, mas guardar o sábado, cumprir tudo o rito da lei. Só que é interessante que, para quem não conhece Bíblia, acontece isso aí e eles ficam naquela, né? Pô, foi impactante. E quando volta, não pode falar. Ficam fazendo ocultismo. O evangelho são boas novas. Jesus não mandou eles ocultarem nada. Pelo contrário, anuncie. Se o evangelho foi bom para você, e como ele mesmo é, evangelho, boas novas, então anuncia isso. Não fica como uma cisterna represando aquilo que aconteceu com você. Eu quero saber do seu comentário. Compartilhe esse vídeo com alguém aí. Coloca no grupo da sua igreja. E aí, você já viu isso acontecer em alguma igreja? Para os crentes que são mais antigos e alguns modinhas agora dos nossos dias, vão entender a linguagem que eu estou falando. Será que é uma necessidade de uma lista de pecados quando a Bíblia Sagrada está aberta na nossa vida? É de se pensar. Eu quero ler seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém. Vamos para mais um bom bate-papo, porque daqui nós seguimos o propósito falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doar para fb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.